Uma boa tarde para bem, você. Eliane? Bom, Prisco, a Datafolha fez uma pesquisa sobre o futuro do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E o resultado é, não diria surpreendente, mas ele é impactante. Vamos ao telão? Não. Lula da Silva. Muito bem. Vamos lá. O que pensa a população brasileira sobre o destino de Lula da Silva? Prisão. Pela primeira vez, 53% da população brasileira defende a sua detenção. Isso foi feito depois do julgamento TRF, segunda instância, quando ele foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão. Liberdade, 44%. Ainda expressivo. Apesar de toda a carga de informações negativas, de todo o envolvimento do ex-presidente, do PT e tudo mais, ainda tem 44% que defendem a sua liberdade. Vejam só. Depois, não disputar a eleição, 51% entende que ele deveria ser proibido, e a justiça deve ser confirmada, de disputar a eleição, tornando-se inelegível. Portanto, já a maioria. Mas, mesmo assim, 47% ainda entendem que ele deveria disputar a eleição. Então, realmente é um líder político carismático, indiscutível, porque ainda consegue ter uma sobrevida em termos de aceitação popular impressionante. Vamos agora mudar de assunto, né, Eliane? Vamos, eu estou aqui dando uma olhada, a gente vai falar sobre o desemprego, que era aquele telão que tinham colocado antes. Foi o primeiro. Desemprego é essa situação que preocupa, não é verdade? Preocupante. Vamos ver aqui os dados, Eliane. Situação de desemprego do Brasil em 2017. Isso são dados oficiais liberados pelo IBGE ontem. Vejamos só. No primeiro trimestre de 2017, era 13,7% o desemprego. Depois, vamos baixando para 13% no segundo trimestre, 12,4% no terceiro, e terminamos o ano com 11,8%, ou seja, quase 2% abaixo, graças ao trabalho realizado pela equipe econômica nomeada pelo atual presidente da República. E para complementar isso, Yudiane, o próximo telão. Vamos lá? Em 2014, eram 6,7 milhões de desempregados. Em 2017, 13,2. Ou seja, quase que dobrou. 13 milhões e 400 milhões seria exatamente o dobro. Ou seja, o estrago deixado pelo segundo mandato de Lula da Silva, o primeiro de Dilma, foi fantástico. Ah, mas ainda no Michel Temer o elevado número de desemprego prevalecia. Sim, porque é um efeito cascata, vai acontecendo, não é coisa imediata de um mês para o outro. Agora já está havendo uma redução, mas de qualquer maneira é preocupante, porque o projeto, o pensamento do ministro Henrique Meirelles é de que terminemos o ano com 9%, 9,5% de desemprego, ainda muito elevado. A taxa consagrada mundialmente é 5%, é do pleno emprego. O grande problema é que as obras de infraestrutura foram reduzidas de maneira fantástica para conter os gastos públicos e conter também a questão fiscal, segurar a questão fiscal. Então, em função disso, o desemprego na construção civil foi muito grande e essa geração de emprego na construção civil é muito rápida e isso atrapalhou sobremaneira. E temos mais um tema, né? Nós temos mais pessoas na informalidade do que com carteira assinada. Exatamente, daí é uma consequência dessa questão. Também é um dado assim impressionante e que nunca havia sido registrado no Brasil. A informalidade suplantou a carteira assinada. Se não, vejamos ali, ó, ocupantes com carteira em azul, 33 milhões e 300 mil. Trabalho por conta própria, 23 milhões e 200 mil. E ocupados sem carteira, 11 milhões e 100 mil. A soma do conta própria com sem carteira, 34 milhões e 300 mil, suplantando justamente a carteira assinada. Isso é péssimo também, Yudiane. Para quê? Para a questão da Previdência, que é o próximo telão. A informalidade agrava o rombo, claro, na medida que o cidadão não recolhe a Previdência e a população está envelhecendo. Quer dizer, cada vez
um número menor de pessoas contribuindo para um número maior recebendo. Então, realmente, a bomba acaba estourando se a reforma da Previdência no próximo dia 20 e 21 efetivamente não for aprovada. Temos aqui, para fechar, Previdência 2017, arrecadação quase 375 bilhões, gastos quase 560, um rombo de mais de 180 bilhões. Por isso que a importância da votação da reforma da Previdência na semana seguinte ao Carnaval, e a próxima semana, e o dia para fechar, vai ser fundamental na mobilização do governo para tentar sensibilizar e convencer em torno de 50 deputados, que é o que falta para os 308 votos.